Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014. Nós estamos juntos há 554 dias lendo a Bíblia, retomando hoje a nossa leitura, talvez, se Deus nos permitir, nosso terceiro e último ano para concluirmos o estudo de toda a Palavra de Deus nesta verdadeira maratona. No ano passado, nos despedimos dos nossos estudos vendo os salmos reais, aqueles salmos que celebravam Deus como rei e que se referiam e muito à aliança de Deus com Davi, que prometia que Davi sempre teria um herdeiro sentado no trono, e a celebração de todo o povo de Deus em Jerusalém, entendendo que na medida em que a arca foi colocada no topo do Monte Sião, era desta mesma forma uma realidade que Deus estava finalmente assumindo a posição que sempre lhe pertenceu por direito e, de fato, na vanguarda, na liderança do povo de Israel. Saul não quis se submeter ao Senhor, o povo na época dos juízes não tinha rei, mas quando Davi unifica a nação, conquista a capital e se preocupa em organizar o culto a Deus e traz a arca para Jerusalém, essas coisas então acontecem de modo muito plástico diante dos olhos do povo. Nós falamos sobre isso um pouco no texto do boletim que você deve ter lido no dia de ontem. E agora vamos ler alguns salmos que celebram Deus como rei de Israel, mas também rei de todo o mundo, esse rei entronizado no Monte Sião, esse entronizamento, essa entronização, melhor dizendo, sendo simbolizada pela chegada da arca até aquele local. Como nós já temos entendido bem esse contexto, nós vamos começar agora a ler numa velocidade um pouco maior. Nós podemos parar menos para dar explicações se você vem lendo os salmos anteriores e vem acompanhando o contexto anterior conosco. Então, hoje nós vamos ler os salmos 29 e 47. Começaremos pelo 47, que é um salmo que vai lembrar e muito a entronização de Deus no meio do seu povo, fazendo referência à arca. Essa referência está um pouco escondida aqui no versículo de número 5, onde se diz: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Esse por entre aclamações, essa palavrinha aclamações, na língua hebraica, é a mesma que lá no texto de 2 Samuel capítulo 6, verso 15, está traduzida por júbilo. Então a ideia de júbilo e som de trombeta, presente no verso 5 do Salmo 47, é exatamente a mesma ideia presente lá em 2 Samuel 6,15, quando a arca chegou a Jerusalém e foi colocada lá no Monte Sião. Então, a entronização de Deus aqui está sendo claramente associada àquele episódio. E o Salmo 47, então, celebra o fato de que Deus é colocado como rei da nação de Israel e, por extensão, de todo o mundo. Quando um rei era entronizado, normalmente havia uma cerimônia onde se gritava "Viva o rei" e as pessoas batiam palmas. Você pode ler isso lá em 2 Reis 11, 12, para ter uma ideia de como isso acontece. E então o salmo começa dizendo: batam palmas todos os povos e celebrem a Deus. Porque, verso 2, Deus é o grande rei de toda a terra. Toda vez que um rei naquela época dominava sobre grandes extensões de terra, ele costumava se chamar de grande rei. No entanto, aqui o Senhor Altíssimo é o grande rei de toda a terra. Não existe rei maior do que ele. A prova que é fornecida para isso vem nos versos 3 e 4. Deus submeteu os povos que habitavam a região de Canaã ao povo de Israel, ao pequeno povo de Israel. Ele escolheu esse povo como sua herança e deu a esse povo a terra gloriosa de Canaã, chamada aqui de a glória de Jacó, porque ele ama esse povo. Ele foi entronizado, isso já dissemos no verso 5, quando a arca foi levada até Jerusalém, e agora o povo é conclamado nos versos 6 e 7 a oferecer música, louvores, salmos a Deus, louvando-o. Afinal, verso 8, Deus reina sobre as nações, ele se assenta no seu trono, e isso vai acabar atingindo todo o mundo, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis 12, de tal forma que, como lemos no verso 9, os príncipes das demais nações vão se reunir ao povo do Deus de Abraão, porque tudo é de Deus. Porque a Deus pertencem os escudos da terra, Deus se exaltou gloriosamente. Todo mundo vai ter que reconhecer que aquele Deus que reina em Jerusalém é o rei de toda a terra. Vai ter que bater palma para ele e falar: de fato Deus manda em tudo. E a bênção de Deus
que começa por Israel, vai alcançar todas as nações do mundo, como foi prometido a Abraão. Esse é o sentido do Salmo 47. Vamos agora ao Salmo 29, que também é um salmo que fala a respeito da realeza e da força e do poder de Deus. Aqui é Davi nos convocando os seus leitores originais a louvar esse Deus poderoso, que se mostra em todas as dimensões possíveis como um rei digno de todo louvor e de toda honra. Os primeiros convocados a louvar são os filhos de Deus, no verso 1, e aqui se faz uma referência aos anjos, aqueles que estão lá diante do trono celestial de Deus. Eles precisam tributar a Deus a glória devida ao seu nome. Afinal de contas, a voz poderosa de Deus, que mostra o seu governo sobre todas as coisas, é ouvida por todo mundo. E aqui, usando a figura da majestade, do poder desta voz, Davi vai falar sobre as tempestades, Davi vai falar sobre os fenômenos da natureza, Davi vai falar sobre o que Deus faz nas grandes maravilhas naturais em toda a extensão da terra de Canaã, para mostrar que Deus de fato reina. Então você vai ver aqui, no verso 5, que a voz de Deus quebra os cedros do Líbano. O Líbano ficava mais ao norte. Os cedros, aquelas árvores imponentes de cerca de 40 metros de altura, não representavam nada para Deus, porque ele os quebrava com a sua própria voz. Ele fazia saltar como se fosse um bezerro o Líbano e o Sirion. Aqui ele se refere às montanhas. Sirion é o Monte Hermon, o mais alto monte da Palestina. Aquele monte enorme, coberto de neve o tempo inteiro, com 2.800 metros de altura aproximadamente, com a voz de Deus pulava como se fosse um carneirinho. Isso porque a voz de Deus é poderosa, ele domina sobre tudo. Mas isso não é só lá no norte da Palestina, não. A ideia do domínio de Deus vai descendo, de tal forma que no verso 8 você vê Deus fazer tremer o deserto de Cádiz, que fica bem ao sul. Ou seja, com a sua voz, Deus domina e faz estremecer as maravilhas naturais mais impressionantes de toda a terra. E isso então faz com que tanto as criaturas celestiais sejam convocadas a louvar ao Senhor, como também o povo aqui na terra. Nós vemos no verso 9 que a voz do Senhor faz dar cria às corças, em nossa tradução Almeida Revista e Atualizada. Há uma dificuldade porque na língua hebraica, no original, nós só temos as consoantes. As vogais foram completadas depois, porque no sistema hebraico de se escrever só se escrevia com consoantes. E é possível traduzir sim, Deus faz dar cria às corças, mas também é igualmente possível traduzir que Deus faz retorcer os carvalhos. E à luz das tempestades e dos fenômenos da natureza que estão sendo descritos neste salmo, é mais provável que a tradução proposta pela Nova Versão Internacional seja a mais correta, que a voz do Senhor faz retorcer os carvalhos e desnudar os bosques, o que faz sentido com aquilo que já vimos lá em cima. E no seu templo tudo diz glória. A gente não sabe dizer se é o templo celestial ou se é o templo terreno, ou se somos obrigados a escolher entre um desses dois templos, porque pode muito bem ser os dois. O fato é, os fenômenos todos da natureza estão demonstrando que Deus tudo controla, e tudo isso prova que deve ser dada glória ao seu nome. Isso é especialmente importante porque os deuses das nações cananeias eram tidos como deuses da natureza, em particular Baal. E aqui então a conclamação do salmista é que reconheçamos que o controle de tudo vem de Deus. O exemplo supremo disso vem no verso 10, que Deus preside os dilúvios. Essa palavrinha dilúvio só é usada no Antigo Testamento para falar do dilúvio, lá em Gênesis, quando Deus mostrou o seu controle total sobre todo o mundo, e não houve quem pudesse resistir a ele. Deus controlou o mundo, governou de maneira impressionante, fazendo restringir o pecado e abençoando o seu povo. E é essa figura que é tomada. Deus como rei preside, ele manda, sua voz é poderosa, e ele vai cuidar do seu povo e vai dar paz ao seu povo, e não vai permitir que as coisas aconteçam contrárias à sua vontade. Dessa forma, alguns comentaristas dizem de forma muito bela que se no meio do salmo nós vemos Deus falando na tempestade, no dilúvio, no final do salmo nós vemos como se fosse o arco-íris encerrando o salmo, porque Deus dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Embora a voz de Deus se manifeste de maneira estrondosa no curso da história, a promessa final é de paz, como aconteceu lá no dilúvio, que foi encerrado com o arco-íris. Então,
nós teríamos aqui, como já disseram também poeticamente outros comentaristas, uma conclamação para louvar a Deus, muito semelhante àquela dos anjos por ocasião do nascimento do Senhor Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens. E isso seria evidente porque o Salmo começa falando dos filhos de Deus que têm que tributar glória ao Senhor e termina dizendo que Deus, que domina sobre todas as coisas, especialmente revelando-se como soberano sobre as forças da natureza, muito mais do que as falsas divindades cananeias, esse Deus tem que ser louvado lá nas alturas e esse Deus é quem dá paz aos homens aqui na terra. Ele é o Rei de Israel. Ditas essas coisas, então, nada mais havendo a comentar, creio que podemos tirar de lição para a nossa vida o fato de que Deus realmente governa tudo. Que Ele governa estas coisas para abençoar o seu povo. Que Ele está entronizado. Que é nosso dever render glória a Ele, bater palmas, dizer viva esse Rei entronizado. Saber que no céu e na terra todo joelho vai se dobrar. E procurarmos então viver uma vida que o glorifique. E se assim fizermos, temos certeza de que haveremos de viver em eterna paz. Paz na terra aos homens é a promessa do Senhor Jesus Cristo, o Rei de toda a terra. Que o Senhor abençoe você na compreensão destes 2 salmos e que te desperte para mais este ano de leitura, onde estaremos debruçados diante da palavra deste grande Rei. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.